Nossa gotinha hoje já cumprimentou teu irmão, amém? Então pode sentar. Nossa gotinha hoje vem de um videozinho de 2 minutos. Amorim, meu brother do motoclube, me mandou agora à tarde esse videozinho. Eu achei ele tão fantástico, assim, tão bem bolado, não é? Que eu resolvi compartilhar com os irmãos. E você precisa prestar atenção, né? Não é difícil de entender, mas se você bobear, você não entende. Então, veja aí, 2 minutinhos, muito legal. No ventre de uma mãe, havia 2 bebês. E um perguntou ao outro: "Você acredita em vida após o parto?" E o outro respondeu: "É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui apenas para nos preparar para algo que virá mais tarde." "Bobagem", disse o primeiro. "Que tipo de vida seria essa?" E o segundo disse: "Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e quem sabe comer com as nossas próprias bocas. Talvez teremos até outros sentidos que a gente não pode entender agora." E o primeiro retrucou: "Isso é um absurdo. O cordão umbilical que nos fornece nutrição e tudo mais que a gente precisa é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação." E o segundo insistiu: "Bem, eu acho que há alguma coisa. E talvez possa ser diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico que é o cordão umbilical." E o primeiro contestou: "Bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá para nos contar?" "Bem, eu não sei", disse o segundo, "mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós." O primeiro respondeu: "Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde que ela está agora?" E o segundo disse: "Ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. E sem ela, esse mundo aqui não seria capaz de existir." Então o primeiro disse: "Bom, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe." Ao que o segundo respondeu: "Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa." Essa foi a forma com a qual um escritor húngaro explicou a existência de Deus. Legal, né? Vamos aplaudir esse Deus aí. Eu achei assim, brilhante. Eu tentei achar esse autor húngaro, mas eu não sei húngaro e não achei não. Traduzido para português, o autor que usou essa metáfora, eu não achei. Mas achei assim, extraordinária a metáfora que ele usou para falar de Deus. 2 bebês conversando dentro do útero, né? Você acredita em mamãe? Bobagem, isso não existe. Nós existimos nela. Pois é, então na concepção do autor, nós estamos no útero de Deus, né? E eu achei muito legal. Aí eu queria compartilhar com vocês, para a nossa reflexão, Salmo 14, verso 1. A gente sempre começa com uma reflexãozinha e depois a gente adora a Deus. Esse salmo é um salmo no qual Davi fala sobre a loucura e a corrupção do homem e fala sobre a realidade de que a sua redenção só pode haver em Deus. E ele começa esse salmo dizendo assim, ó: "Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem." Essa é a palavra do salmista. Então você vê que a questão do ateísmo, ou seja, do que não acredita em Deus e justifica a sua incredulidade por causa do mal, não é uma coisa nova. O salmista já se referia a eles. Não há Deus. Mas de onde você tirou isso, nécio? É porque os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça bem, ou seja, como é que você pode justificar a existência de Deus com tanto mal? Então a questão do homem que não consegue acreditar em Deus por causa daquilo que seus olhos veem, não é uma questão nova, já é uma coisa revelada. Eu não acredito no que não vejo por causa daquilo que eu vejo. Essa é a questão.
Por que você não acredita no que não vê, no que não vê? Aí eu não acredito por causa daquilo que vejo. E se mudar o que se vê, você acredita no que não se vê? Também não acreditaria. Você pode transformar esse planeta no céu, na terra, que quem não acredita a Deus continuaria não acreditando em Deus. Não tem nada a ver com o que os nossos olhos veem. Então está revelado desde sempre, eu acho isso muito legal. Esse versículozinho nos dá algumas realidades que eu achei sim, legal. Depois desse videozinho que a Amorim me mandou. Amorim está aí não? Não está não. Amorim é oficial de Justiça Federal. Vira e mexe, ele está por aí viajando. Esse texto diz: desoneste em seu coração, não a Deus. Então, à luz dessa palavra, para quem que Deus não é uma realidade? À luz dessa palavra, Deus não é uma realidade para aquele ser humano que acha que é possível conhecê-lo através do intelecto. Não a Deus, mas olha como começa o versículo. Diz o Nécio, é um discurso. Tem gente que quer conhecer a Deus, mas ele acha que ele é um tema de um discurso. A gente conhece a Deus através da filosofia, do blá blá blá, do intelecto, da antropologia, da sociologia, ou de qualquer outra gia do mundo. Nunca que você vai conhecer Deus, mas nunca. Porque ele não é um objeto passível de estudo. Ele não é o tema de um discurso. Ele não é um corpo no qual é possível fazer uma autópsia. Ele não é matéria para criatura alguma. Ele transcende essa besteira toda que faz com que a gente pense que possa questionar o Criador. Então, por isso que o texto está dizendo, diz o Nécio. Ou seja, o Nécio é aquele do discurso, do blá blá blá, do acha que pode, com a sua palavra, resolver tudo a respeito de Deus. Não dá não. Eu não mandei para aí, painel, mas coloca para mim aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 19 e 20. Explica um pouquinho isso. Olha o que o texto diz. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Mais um. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, ou seja, por minha sabedoria eu nunca vou chegar à sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então ele está dizendo, a sabedoria de Deus nunca será alcançada pela sabedoria humana, está para além da sua possibilidade. Mas Deus não é inacessível. Como é que nós o acessamos? Pela pregação da palavra, ou seja, pela revelação dele. Só o conhecemos quando ele se revela. É um caminho do alto para baixo, não de baixo para cima. Então, para quem é que Deus é inviável? Para aquele que acha que Deus é um objeto de estudo. Então você pode estudar o resto da tua vida, meu irmão, que você vai ficar aí com o seu vazio existencial. Mas a gente aprende nesse versículozinho, volta lá para o Salmo 34:1, que o que ele é para nós, o é a proporção do que nós somos para o mundo. O que Deus é para você? O é a proporção daquilo que você é para o mundo. Porque o texto está dizendo, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Ora, ele está dizendo que o que diz que Deus não existe é o ignorante. O ignorante não é uma ofensa. Hoje ela é uma palavra ofensiva, mas todos nós somos ignorantes em alguma hora. Ignorante é aquele que ignora alguma coisa. Eu sou ignorante ao cubo quando o assunto é matemática. Você não me peça para fazer uma equação de primeiro grau, que eu não sei nem como é que começa mais isso. Acho que eu não sei. Eu nunca aprendi tabuada. Você acredita nisso, irmão? Então, acho que eu tenho a calculia, provavelmente, eu não sei. Nunca fiz diagnóstico, né? Sei nada de número, não sei nada de física, não sei nada de exatas, eu não sei absolutamente nada. Então, eu sou absurdamente ignorante
quando o assunto é matemática. Consequentemente, eu nunca, absolutamente nunca toco no assunto. Porque eu não sou nécio. O nécio é aquele que ignora, mas discursa sobre o tema. Eu acho muito engraçado quando alguém que não crê em Deus tenta explicar Deus. Ou explicar a tua fé e a minha fé. Tenta discursar sobre algo que não domina e que na sua concepção não existe. Bom, você nunca vai me ver falando sobre duende. Para mim não existe, não é tema que passa por mim, nem para discussão. Então, o dia que você vier, trouxer o seu discurso dizendo que você tem que me converter ao doente verde que mora no teu jardim, eu vou te ouvir por respeito, mas eu nunca vou combatê-lo. Tá bom, irmão, fica com o seu duende, que eu fico aqui com meu Deus que não existe. Então, quem é o nécio à luz dessa palavra? É aquele que ignora o tema Deus e discursa sobre ele como se fosse doutor. Bom, o que Deus é para ele? É para ele a proporção do que ele é para o mundo. Para a palavra, ele é o ignorante. Para o ignorante, Deus é uma coisa. Para aquele que conheceu Deus, Deus é outra. Só que esse Deus, terminando nossa gotinha, do nécio, esse Deus discursivo, ele não existe mesmo, não. Deus não existe, isso é a mais pura verdade. Qual? O Deus do livro? O Deus do filósofo? O Deus do antropólogo? O Deus do sei lá de quem? Não, esse Deus não existe mesmo, não. E o Deus que existe é um Deus que só pode conhecer como experiência. Se não for através de experiência, esse Deus não existe mesmo, não. Então, minha ovelha, quando você estiver perto de um amigo e falar assim, Deus não existe, ele está coberto de razão. Você não tem que discutir com ele. Você não tem que brigar, você não tem que se aborrecer. E nem você tem que provar que Deus existe, porque não há como provar que Deus existe, a não ser que você prove de Deus. Se ele não provou de Deus, você não tem como fazer com que Deus seja provado diante dele. Não tem jeito. Deus deveria ser um tema que jamais deveria produzir guerra entre os homens. E é porque nós não entendemos isso que nós temos guerra santa no mundo inteiro, na história inteira. E os que fazem guerra santa, seja do lado A ou do lado B, do lado direito, do lado esquerdo, nunca entenderam esse Deus da Bíblia. Eles guerreiam em nome de um Deus discursivo, de um Deus de nécio. Porque esse Deus de discurso gera briga entre quem discursa sobre um tema que não conhece. Esse Deus do nécio, sim, esse Deus faz com que um mate o outro, inclusive. Mas o Deus que se conhece como experiência, não, esse Deus como é conhecido, quando é conhecido, ele só gera sinergia entre os homens. Ele gera reconciliação entre os homens. Mesmo que a gente que crê esteja diante de alguém que não crê. Porque esse Deus existe, inclusive, para quem não crê nele. Porque para Deus existir em alguém, nem precisa que esse alguém reconheça a sua existência. A gente vê o amor dele na vida dessa pessoa. A gente vê a graça dele na vida dessa pessoa. A gente vê a misericórdia dele na vida dessa pessoa. Por isso eu acho que o céu vai ser um lugar assim, de muita decepção, viu, irmão? A gente vai procurar um monte de crente, irmão nosso, no céu. Chega lá, cadê fulano? Cadê o bispo tal? Cadê o pastor tal? O irmão presbítero? O bispo primaz? Cadê o irmão que ficava lá? Nunca vi, filho. Aí tu vai ver aquele vizinho que nunca veio na tua igreja, irmão. Está lá na portaria do céu. Oh, seja bem-vindo. Como você aqui, meu irmão? Você nem era Bíblia, cara. O que você está fazendo aqui? Eu não era Bíblia, mas era de Deus, mané. Eu era do Pai, eu era cheio do amor de Deus. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis, e não pela religião os conhecereis. Então, veja esse vídeo de novo. Quem não viu o vídeo, quando terminar o culto, vai lá na página da sua igreja, vê o videozinho. O vídeo é excepcional, excepcional. E acredita, Deus só não existe para quem quer fazer dele matéria de estudo. Deus é para nós a proporção do que nós somos no mundo. Se é ignorante, não existe mesmo não, é nécio. E esse Deus que existe, só pode existir em nós como experiência, nunca como discurso. E que esse Deus lindo, maravilhoso de amor, possa se derramar sobre nós nessa noite,
com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar em pé. Vamos adorá-lo.